E o presidente Osmar Stabile respondeu se existe alguma negociação com o meio-campista Paulo Henrique Ganso, que teve seu nome ligado ao Corinthians nos últimos dias. Entendam por que o Corinthians pode receber mais de R$1 milhão com a convocação do atacante holandês Memphis para a Copa do Mundo, e o Corinthians terminou a fase de grupos da Libertadores da América na 11ª colocação geral. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Libertadores da América. O Timão terminou a primeira fase, a fase de grupos, na 11ª colocação geral. Acabou a primeira fase, a fase de grupos da Libertadores. Todas as 6 rodadas foram encerradas. Fizemos 3 jogos em casa e 3 jogos fora, sendo 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas 3 primeiras rodadas, vencemos 3 seguidas e as 3 últimas não conseguimos vencer. Empatamos, por exemplo, fora contra Peñarol e Santa Fé. Vencemos essas equipes em casa, vencemos o Platense fora de casa, mas infelizmente na última rodada perdemos para o Platense dentro da Neoquímica Arena. Com o encerramento dessa fase de grupos, terminamos na primeira colocação do nosso grupo, mas na classificação geral fizemos apenas a 11ª colocação. O Flamengo acabou terminando essa primeira fase na primeira colocação geral, e o Corinthians aparece ali, abaixo do Cruzeiro, na 11ª colocação. Fizemos 11 pontos, 4 gols de saldo nessa primeira fase da competição. Corinthians que com a primeira colocação no Grupo E, vamos decidir o segundo jogo, o jogo decisivo das oitavas da Libertadores dentro da nossa casa. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter terminado essa primeira fase da Libertadores apenas na 11ª colocação geral, é a seguinte. Se analisarmos o que o Corinthians poderia ter feito na Libertadores, essa classificação no geral, absolutamente que não tem que ser comemorada. Por quê? Porque o Corinthians teve possibilidades de terminar de uma forma muito melhor. Exemplo. Tivemos a chance de vencer o Peñarol fora de casa. Empatamos. O Yuri perdeu pelo menos 2 gols feitos. Então, 2 pontos a menos. Terminamos com 11. Então, poderíamos estar falando de 13 pontos. E, claro, a última rodada diante da equipe do Platense dentro da nossa casa quando perdemos. Então, se tivéssemos conquistado a vitória, estaríamos falando aí de um Corinthians que hoje poderia ter 16 pontos e, claro, ter brigado ali no saldo de gols pela primeira colocação geral. Mas, também analisando o que o Corinthians fez em anos anteriores na Libertadores, por exemplo, no ano passado, nós não passamos nem da pré-Libertadores. Nesse ano, passamos da primeira fase e ainda na primeira colocação do grupo. Absolutamente tem que ser bastante comemorado. Eu sempre falei para vocês que eu gostaria que o Corinthians fizesse uma Libertadores digna, porque a última vez que nós chegamos, por exemplo, nas quartas de final foi em 2022. Então, o que tem que ser feito? Aprender com os erros que aconteceram nos 3 últimos jogos da fase de grupos onde não vencemos, tirar como experiência para que não aconteça agora nos jogos eliminatórios. E agora vamos falar sobre o atacante holandês Memphis. Eu vou explicar a vocês por que o Corinthians pode receber mais de R$1 milhão com o Memphis convocado para a Copa do Mundo. O atacante holandês Memphis ficou mais de 2 meses parado, tratando de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Lesão que geralmente demora 3 semanas para recuperar, mas aconteceram detalhes na recuperação do Memphis, inclusive com um erro em um exercício aplicado que acabou atrasando o retorno do jogador. Ele também acabou tendo uma contratura muscular na perna esquerda. Recuperado,
voltou a atuar, voltou, por exemplo, a entrar em campo na vitória diante do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e voltou a ser titular na noite da última quarta-feira na derrota diante do Platense pela Libertadores. Na última quinta-feira, saiu a convocação do treinador da seleção da Holanda para a Copa do Mundo e o Memphis foi convocado. O Memphis acabou compondo o grupo dos jogadores holandeses que irão participar da Copa do Mundo. E com essa convocação, o Corinthians pode receber mais de R$1 milhão com o Memphis, falando da fase de grupos. Isso porque o Corinthians vai ser beneficiado com valores que a FIFA vai pagar pela presença do atacante holandês. Como que isso funciona? Ainda não se tem exatamente os valores oficiais, mas pelo que se tem de informação, a FIFA vai repassar algo na casa de $11 mil diários para cada equipe que tem jogadores que foram convocados. Algo na casa de R$55.500 por dia para cada jogador convocado. Considerando apenas a participação da Holanda na fase de grupos, o Corinthians pode receber cerca de $253 mil, totalizando ali algo na casa de R$1.200.000, absolutamente, dependendo da cotação do dólar. Caso a seleção da Holanda se classifique para as oitavas de final, e a tendência é que se classifique, aí o Corinthians vai continuar recebendo esses valores diários aí. Ainda não é oficial, mas pelo que se fala, algo na casa de $11 mil. A minha opinião, quanto ao Corinthians receber $11 mil, mais de R$55 mil por dia pela convocação do Memphis, é a seguinte: imaginem só se o Corinthians tivesse aí mais jogadores convocados, por exemplo, se o Paredão Hugo Souza tivesse sido convocado, já estaríamos falando aí de mais $11 mil, o dobro. Imaginem só, de repente, 4, 5 jogadores convocados, absolutamente que seria aí uma boa grana entrando para o Corinthians. Então, estamos falando aí já de um Corinthians que vai ter mais de R$1 milhão para pelo menos compor o pagamento do salário do próprio jogador, podemos calcular assim, e o Memphis que vive aí o seu período de incertezas sobre o nosso timão. Não sabemos se ele vai renovar o seu contrato ou não. Informações dizem que as negociações estão avançadas, mas ainda não temos um desfecho. Eu já falei para vocês que eu só vou realmente confiar que o Memphis vai renovar quando for oficializado, porque a política do Corinthians, aqueles políticos que o Memphis criticou, não querem a renovação. Então é um jogador que absolutamente que tem uma importância enorme, sinceramente é até difícil entender, porque muitos não querem a permanência do jogador. Claro, eu gostaria que o Memphis ficasse, absolutamente que sim, só que o Memphis também com uma presença maior dentro de campo. Então o Memphis, em todos os detalhes, polêmicas e tudo mais, acabou sendo convocado e vai render aí valores diários ao nosso timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que foi bastante comentado nos últimos dias. O meio-campista de 36 anos, Paulo Henrique Ganso, passou a ter o seu nome ligado ao Corinthians depois de informações dizerem que o Fluminense não pretende mais contar com o jogador. O presidente Osmar Stabile respondeu se existe alguma negociação ou não. O Corinthians está prestes a entrar de férias. O Timão fará o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo, sábado, dia 30, contra o Grêmio fora de casa. Depois disso, os jogadores sairão de férias e aí, posteriormente, um período para trabalhos, onde o Fernando Diniz vai tentar, claro, implantar a sua metodologia de trabalho. O famoso dinizismo vai ter tempo para treinar. Esse período também, absolutamente, que vai servir para avaliar o mercado. Lembrando que o Corinthians hoje não pode contratar porque estamos com um transfer ban da FIFA que não foi paga a última parcela da compra do Martins, então hoje o Corinthians está bloqueado para comprar jogadores. Aliás, o Corinthians não pode registrar jogadores.
A janela de transferências ela vai abrir no dia 20 de julho, mas claro que algumas sondagens já estão acontecendo e, claro, até conversas em bastidores. Nos últimos dias, o nome do Paulo Henrique Ganso, jogador que arrebentou no futebol brasileiro, principalmente nos anos ali 2010, 2011 até 2012, jogando pela equipe do Santos ao lado do Neymar. O Paulo Henrique Ganso, que também teve seus ótimos momentos no Fluminense com o Fernando Diniz, quando ganharam o Libertadores, tiveram informações que ele vai deixar o Fluminense. Claro, pela ligação com o Diniz, começaram a surgir informações que ele foi oferecido ao Corinthians absolutamente, pensando no Fernando Diniz. Mas o presidente, Osmar Stabile, fez questão de esclarecer sobre a situação do Paulo Henrique Ganso. Ele foi perguntado sobre o meio-campista pela Gazeta Esportiva e respondeu que o Corinthians não fez proposta, não abriu negociações e não mantém qualquer conversa para contratar o camisa 10 de 36 anos, então, pelo menos teoricamente, encerrando qualquer possibilidade aí de repente, o veterano meio-campista se transferir para o Timão. A minha opinião quanto a essas palavras do presidente Osmar Stabile envolvendo o Paulo Henrique Ganso é a seguinte: finalmente alguém acabou tocando no assunto, porque nos últimos dias os rumores estavam aí fortes e aumentando cada vez mais da possibilidade de repente, o Corinthians negociar com o Paulo Henrique Ganso. Então, o Osmar Stabile fez questão de esclarecer. Nas palavras do Stabile, não tem nada, não tem negociação, não tem conversa. Mas existem detalhes aí. Até que ponto nós podemos confiar no que disse o atual presidente do Corinthians? Primeiramente, se tivesse algum tipo de negociação, seria viável ele revelar? Seria bom para a negociação, se realmente alguma coisa estivesse acontecendo? Claro que não. E outra, até que ponto podemos acreditar no que diz o atual presidente? Na semana passada, ele garantiu que uma pessoa ligada a uma empresa irregular de segurança não tinha vínculo nenhum com o clube, não era funcionário, e nas últimas horas vazaram documentos que entraram em contradição no que disse o atual presidente. Então, sinceramente, aí fica difícil nós avaliarmos no que podemos ou devemos acreditar. Falando do Ganso, Paulo Henrique Ganso, apesar de ter 36 anos, ainda é um jogador que tem uma inteligência enorme dentro de campo, tem um passe diferenciado, uma visão de jogo sensacional. O Ganso, ele cadencia muito bem uma partida, é um construtor de jogadas e também serve até para atuar ali fazendo aquela primeira transição. Com o tempo, o Ganso passou até a jogar ali no setor mais defensivo do campo. Lógico, o Ganso ele é muito lembrado, por exemplo, por, se eu não me engano, 2010, 2011, até 2012, quando ele era o cérebro daquela equipe do Santos, com o Neymar e tudo mais. Eu vou até falar um detalhe para vocês aqui. Naquela época, para mim, eu acho que o Ganso jogava até mais do que o Neymar. Só que o tempo passou. Como eu disse, o Ganso tem 36 anos. Se vocês me perguntarem se eu acho que tem alguma negociação, eu, sinceramente, acredito que não. Deve ter sido oferecido? Eu acho que é até natural ele ter sido oferecido pela forte ligação que tem com o Diniz. Em 2023, os dois destruíram no Fluminense, foram campeões da Libertadores. Então, o Diniz gosta do Paulo Henrique Ganso, o Ganso também gosta do Diniz. Eu acho que é natural, mas, sinceramente, eu não vejo motivos do Corinthians negociar e, de repente, tentar trazer o Ganso. Seria titular? Não. Iria ficar no banco? Sim. Seria barato? Não. Então, analisando o cenário, não valeria a pena. Claro, eu não vou cravar nada aqui, o futebol é dinâmico, então as coisas mudam rapidamente. Detalhe, o Corinthians está com transfer ban, a janela só abre depois do dia 20 de julho. É o que eu disse a vocês, não tem como cravar nada, somente o tempo vai mostrar, mas eu particularmente acho que realmente não tem negociação nenhuma, mas vamos deixar o tempo mostrar.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!